Voltando aí em cosseno, função cosseno, vamos trabalhar com os gráficos. Fizemos um vídeo anterior para quem não assistiu ainda, né? Sobre função seno. Tem 2 exemplos lá de construção de gráfico. Eu sou o professor Marcelo, então vamos trabalhar com cosseno. A função cosseno é uma função de R, né, domínio, em R, contra domínio. Então é igual a função seno. Na verdade, ela vai ter o mesmo gráfico, ele só é deslocado na horizontal, tá? Que associa cada número real x ao número real cosseno de x, ou seja, f de x igual a cosseno de x, né? Bem parecida com a função seno. E vão ter algumas características iguais, como o período, né, amplitude, a própria onda, alguns chamam de cossenoide, mas muitos livros e muitos professores chamam de senoide, como a função seno, porque é a mesma onda, ela só é deslocada na horizontal, que nós vamos ver daqui a pouco. Para construir o gráfico, né, antes de construir o gráfico, a gente vai mostrar, como mostramos na função seno, que há, né, dentro da primeira volta, tá? Aqui eu tenho a primeira volta, de 0 a 2π, eu tenho valores que vão se repetir, ó, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, né? Aqui ó, o 0 com 0, o 1 com 1, o menos raiz de 2 com menos raiz de 2. Na primeira volta. Quando eu vou passando da primeira volta ou antes da primeira volta, tá, com valores negativos, tá aqui, ó, tô depois da primeira volta e aqui antes, com valores negativos, certo? Eu tenho de novo lá, raiz de 2 com raiz de 2, 0 com 0, menos raiz de 2 com menos raiz de 2. Isso nos mostra o seguinte, que a função cosseno é periódica. Lembra que eu falei que é muito próxima da função seno? Realmente, ela é periódica. E o período dela é de 0 a 2π, que ela começa a se repetir, tá? Dá para observar isso bem na tabela. Ó, começou com 0, 1, terminou aqui com 1 e 2π, tá? Ela começa a se repetir. Aqui eu tenho uma ideia, né? Continuando com outras voltas, ó, cosseno de x é o cosseno de x mais 2π, que é igual ao cosseno de x mais 4π, estou na terceira volta, que é cosseno de x mais 2kπ, qualquer volta que eu repita, onde k é um número inteiro, pode ser tanto negativo quanto positivo, tá bom, gente? Tá? Aqui eu só confirmo isso, por isso a curva obtida no intervalo de 0 a 2π repete-se para x maior que 2π e x menor que 0, ok? Então, a função cosseno muito próxima daquele vídeo que fizemos anteriormente sobre função seno. Vamos passar para a próxima tela. Com esses valores eu construí, na verdade peguei isso de um livro didático, coloquei um gráfico aí para a gente analisar. Analisando em relação à função seno, ela começava aqui, ó, lembra? Vinha, né, em π, descia. A função cosseno, ó, ela já começa em 1. Por quê? Porque cosseno de 0 é 1, né? Botamos aqui na tabela, a cosseno de 0 é 1. Então é como se eu tivesse pego aquela curva que está aqui e trazido ela um pouquinho para trás, ó. Tá vendo? Ou, né? Pensando de outra forma, penso que o cosseno, enquanto o seno de x inicia aqui no 0, 0, o cosseno de x inicia aqui em 0, 1, tá? Mas as curvas são congruentes, eu consigo encaixar uma na outra, só fazer o deslocamento, tá bom? E ela vem descendo, depois tem um crescimento aqui em 3π sobre 2, vem, e aqui ela volta para o ponto que ela iniciou, ó. Então qual é o período dela? Está aqui, ó, período igual a 2π. A fórmula do período vai ser igualzinha nós vimos em seno, tá? Já que ela é 2π, então vai ser 2π, né, dividido por módulo de C, onde C, né, é aquele coeficiente que multiplica o x, tá? A variável principal, tá bom? Amplitude, visualmente já vemos a amplitude aqui, ó, né? Mas seria do mesmo modo, né? Eu vou subtrair, né, do valor máximo, o valor máximo está aqui, nesse caso é 1, o valor mínimo, que é menos 1. Então, vou botar aqui embaixo, amplitude igual a 1 menos 1,
dividido por 2, né, metade, e vai dar 1. Aqui, ó. Coloquei já aqui. Tem amplitude igual a 1. Imagem, conjunto imagem. Imagem está aqui, ó. Está aqui. De menos 1 a 1 também está aqui, ó. Está escrito aqui. Tá? Periódica também está escrito aqui. Ok? Então dá para ver o período aqui. Ah, Marcelo, no seno nós calculamos o período de uma outra forma. Sim, graficamente, ou na tabela anterior, nós podemos ver o período. Deixa eu botar aqui em vermelho. Podemos ver o período. O período, então, visualmente aqui, ó, começou aqui, não é isso? Onde foi o x? 0. Aí foi, parou onde? Em 2π começou a se repetir. Então, é o último valor do período. 2π menos o valor inicial que era 0, que é 2π. Quer dizer, é o intervalo que eu preciso para o gráfico começar a se repetir. Ok? Vamos passar para a próxima tela, já vamos para uma atividade gráfica, de construir o gráfico. Tá ok? Beleza. Tá aí a coisa. Já botei ali uma tabela para nos ajudar. Dessa vez eu não preenchi o cabeçalho da tabela, para a gente ver como que eu faço. Vocês verem como que eu faço. Deixa eu abaixar ela um pouquinho, tô achando que ficou muito alto. Opa. Deixa eu abaixar isso aqui um pouquinho. Para poder escrever ali em cima dela, se eu precisar. Deixa eu apagar aquele que eu fiz aí. Pronto. Então vamos lá. Construir o gráfico, determinar seu domínio, conjunto imagem e amplitude de um período da função f de r em r, definida por a, y igual a 1 mais cosseno de 2x. Certo? Eu vou pensar o seguinte, o que eu quero? Eu quero o y mais cosseno de 2x, para poder desenhar ele. Certo? Então eu vou começar com ele lá por último. Vou botar aqui em vermelho, vou botar em azul. Depois o que eu preenchi eu coloco em vermelho. Então, isso que eu quero para poder desenhar o gráfico. 1 mais cosseno de 2x. Mas eu posso pensar numa coluna auxiliar? Posso. Cosseno de 2x. Depois eu somo. Ah, beleza. Ah, eu preciso de um arco. Ok. Mas ele me deu 2x. Vou fazer o seguinte. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2x. Mas eu não vou trabalhar com 2x na tabela. O que eu trabalho na tabela? Com x. Então, quais são as colunas que eu vou trabalhar? Tá vendo? Eu desmembrei, tá? Eu vou trabalhar com esta coluna e com esta coluna, para montar o gráfico. Certo, gente? Aqui é x e aqui é f de x. E essas duas colunas que estão ali no meio são auxiliares. Vou até escrever aqui, ó. Auxiliar, auxiliar. Tá ok? Dessa vez, então, eu não coloquei pronto para vocês verem fazendo. Tá. Eu vou começar daquelas que vão me auxiliar. Ok? Então, eu vou começar com 2x, igual eu fiz no seno. E para isso, eu vou usar aqueles valores padrões que eu tenho aqui no meu ciclo trigonométrico. Ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e volto para 2π. Ok? Então, vamos começar com eles. Vou botar aqui em preto. Vou colocar em vermelho os valores que eu vou trabalhar no gráfico. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e fechando a volta 2π. Certo? Eu posso trabalhar com esse cosseno? Posso. Já posso trabalhar com esse cosseno. Né? Só vim aqui. Cosseno de 0. Tá lá. É isso tudo aqui, ó. Cosseno de 0. Que também vai ser o cosseno de 2π. Tá? Posso preencher os dois. Vai ser o quê? 1. Então vamos preencher lá. Cosseno de 0 é 1, cosseno de 2π é 1. Preenchi os dois. Viu como se repete? Para mostrar que ela é periódica. Tá? Meu gato subiu aqui na mesa. Estou tentando tirar ele, que ele quer subir em cima aqui da mesa que eu estou desenhando. Saiu. Voltando. 1 e 1. Beleza. Vamos lá para o π sobre 2? Está aqui. Qual o cosseno? Vamos fazer lá a projeção. Ó. Quando eu projeto ele no eixo dos cossenos,
vai dar 0, né? Então, esqueci de escrever aqui, né? Eixo dos cossenos. Ó, vou projetar ele, ó, tá aqui, 0. Só ele? Não. Tanto o π sobre 2 projeta lá da 0, quanto o 3π sobre 2 projeta lá da 0. Opa, descobri mais 2, então vamos escrever. 0 e 0, ok? E π? Π está aqui, ó. Quando eu projeto ele, ele é todo o eixo, ó. Esse pedaço do eixo, ó. Então ele vai ser menos 1, né? Aqui é menos 1, então π ou 180 vai estar aqui. Então vai ser menos 1. Pronto, descobrimos os valores. Descobertos os valores, eu já posso, né, sair das colunas auxiliares e ir para outras colunas, ó. Pensem comigo, vou botar aqui em vermelho. Pensem comigo. Se aqui é 2x, multipliquei por 2, para eu achar x, eu vou fazer a operação inversa. Eu vou dividir por 2. Então, 0 dividido por 2 dá 0. π sobre 2 dividido por 2, π sobre 4. Não é isso? Vou deixar aqui em cima, para o pessoal lembrar quando ver meu vídeo o que eu fiz. Tá? Dividido por 2. π vai dar π sobre 2. 3π sobre 2, dividir fração é só multiplicar o denominador, né? Dividir por 2, multiplica o denominador por 2. 3π sobre 4. E 2π dividido por 2 vai dar π. Coloquei a regrinha aqui em cima, tá? Para não precisar escrevendo as divisões. π. Agora vamos para a última coluna. Eu não quero o cosseno de 2x, lembra? A função é essa aqui, ó. 1 mais cosseno de 2x. Então, vou somar. Eu vou até escrever aqui a soma, para a gente lembrar, né? 1 mais 1 igual a 2. Lembra? Eu estou pegando o cosseno de 2x aqui, ó. Tá? Ó, que é 0. Ó. 1 mais 0 igual a 1. 1 menos 1, né? Porque 1 mais menos 1 dá 1 menos 1. Dá 0. O que é 0? 1 mais 0 dá 1. E por último, ó, 1 mais 1 dá 2. Certo? Então, eu vou trabalhar com o x, que é a variável principal, e com 1 mais cosseno de 2x, né? Que é a função, né? Que é a função, o valor da função. Tá? Esqueci de pôr o gráfico aqui, né? Vamos pôr o gráfico aqui. Vou lá pegar um gráfico para me auxiliar. Voltei aí, eu fiz esse gráfico, esses eixos aí lá no Implot, tá? Ele coloca o eixo horizontal com π em radianos. E voltamos aí então para fazer o nosso gráfico, agora está mais fácil, porque já temos todos os valores. Vou escrever os pontilhados em azul, claro. Vamos lá, primeiro ponto, está aqui, ó, 0 e 2, então, tá aqui. Segundo ponto, π sobre 4 e 1, π sobre 4 e 1. Terceiro ponto, π sobre 2 e 0, estamos aqui no eixo. Quarto ponto, 3π sobre 4 e 1, e 1 não, é 1 mesmo. Opa, passei aqui. Deixa eu apagar, não confundir. E o último ponto, π e 2, lá em cima de novo. Tá? Lembrando, vou botar aqui em vermelho, né? Ela vai fazendo uma curva para cá, ó. Vou fazer em pontilhado, certo? Era linha contínua. Vou fazer em pontilhado porque eu tenho mais facilidade de desenho. Na linha contínua eu não consigo aqui nessa mesa ficar com uma curva razoável. Tá? Mas o gráfico seria uma linha contínua. Depois outra curva aqui. Agora uma curva indo para cima. Ela na verdade ia continuar, tá? E aqui também. Essa curva ela é periódica, né? Esse gráfico. Então vai continuar.
O que é interessante mostrar que eu consegui fazer o meu período, ó o meu período aqui, ó. E em π eu consegui repetir. Por quê? Porque eu tenho um 2 aqui, ó. Lembra? Que esse 2 aqui é o C, e eu tenho uma fórmula que período é igual a 2π dividido por módulo de C, que vai dar 2π dividido por 2, que deu π. Então, em relação à função mãe, né, que vinha até aqui, ó, a 2π, ela reduziu, né, ela fez uma redução, né, pela metade, ok? Da função mãe, então o período é π. Amplitude. Amplitude vai ser o maior valor, que é máximo aqui, ó. Vou botar aqui em vermelho. O máximo da função, que visualmente dá para ver, que é 2. E o mínimo é 0. Tá? Então vai ser 2 menos 0 dividido por 2, que vai dar amplitude de 1. Tá? Amplitude de 1. Modo de ver isso aqui também. Ó. Seria amplitude. Ok? Mas o que ele pediu? Determinar o domínio. Domínio. O domínio da função, a gente vai fazer a pergunta: existe algum valor que x não pode assumir? Não, não existe. Qualquer valor que eu pôr, eu vou achar o cosseno, né, de 2x. Então, o domínio, os reais. Tá? Colocamos período, colocamos domínio. Faltou o conjunto imagem. Conjunto imagem, dá para ver visualmente aqui, ó. Vou marcar aqui em amarelo. Conjunto imagem é como se estivesse colocando uma lanterna e rebatendo o gráfico no eixo vertical, no eixo dos cossenos ou no eixo y. No caso aqui no eixo y, né? Já que a função é 1 mais cosseno 2x. Tá. Então dá para ver que vai de 0 a 2. Fechado, os dois valores servem. Então, domínio fechado em 0, fechado em 2. Domínio não, desculpa, em conjunto imagem. Tá bom? Fizemos aí então todas as características do gráfico. Eu vou preparar o outro exercício, lá com um círculo, com um gráfico, e daqui a pouco nós voltamos na próxima tela. Voltando aí então ao exercício do item B, né? Y igual a cosseno de 2x. Já coloquei aqui o gráfico dessa vez, já está aqui. Alguém vai falar assim: pô, botou 4π? Sim, olha só em olhar para cá, ó, eu tenho C meio. Lembrando que vai ser dividido por uma fração, eu multiplico pelo inverso, então vai ser multiplicado por 2. Tá? Aqui está o nosso círculo, lembrando que aqui é cosseno, né? Vamos para a tabela auxiliar? Vamos para a tabela auxiliar? Então, vamos pensar aqui, ó, tem o y igual ao cosseno de x sobre 2. O final é o x que trabalha e a função, certo? Então já podemos, se quiser adiantar, já podemos botar aqui, ó, x é o que eu trabalho, não é isso? Aqui é o f de x. Eu tenho muito alto de novo. Vou botar aqui, mexer um pouquinho aqui. Apago e escrevo de novo. Então, x é o que eu vou trabalhar no final. E aqui é a função cosseno de x sobre 2. Né? Então, eu vou trabalhar com essa. Vou trabalhar com essa. Essa aqui é x. Essa aqui é f de x. Tem uma auxiliar? Tem. Vamos botar em azul. Auxiliar. Tá? A coluna auxiliar. Quem é a coluna auxiliar? O que vocês acham? É o x sobre 2. Só precisei nesse caso aqui de uma coluna auxiliar. Na outra eu usei duas, porque eu somava uma constante ao cosseno. Certo? Tá. Lembrando que eu sempre começo pela coluna auxiliar. Me facilita isso. Eu não fazer muito cálculo difícil. E às vezes também tem
seno e cosseno que eu não consigo saber de cabeça, teria que ter uma tabela. Então por isso que eu faço sempre a coluna auxiliar. O que eu vou fazer na coluna auxiliar? Eu vou colocar aqui os valores que eu conheço. Qual o primeiro? 0, está aqui, ó. Né? Depois, sentido anti-horário, π sobre 2. Depois, qual eu fiz π? Qual eu fiz com seno e fiz no gráfico anterior de cosseno? Depois, 3π sobre 2. E depois, 2π. Aí fica assim, um procedimento repetitivo, a gente acaba lembrando sempre. Tá? Posso ir para x agora? Posso. Se eu quiser ir para x, eu posso. Qual é a regrinha para x? Pô, se esse carinha aqui dividir o x por 2, para eu voltar para x, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 2, operação inversa. Né? Não é isso? Então, quais vão ser os valores aqui? Ó? Dessa vez eu vou escrever em 2 vezes 0, 0. 2 vezes π sobre 2, simplifico os 2 ali, vai ficar π. 2 vezes π, 2π. 2 vezes 3π sobre 2, simplifico ali o numerador com o denominador, vai ficar 3π. E 2 vezes 2π vai ficar 4π. Enquanto a outra teve um achatamento na horizontal, essa vai ter o que? Uma ampliação, tá? Ela vai ser dilatada na horizontal, o gráfico. E o cosseno de x sobre 2? Eu vou usar a coluna auxiliar para fazer isso, né? De novo lá, ó, cosseno de 0, dá para ver bem fácil. Está aqui, ó, 1. Então, cosseno de x sobre 2, quando é o cosseno de 0, é 1. Tem outro? Tem, 2π lá embaixo, que é o mesmo, 1, certo? Andando, né, sentido anti-horário, está aqui, π, quando eu bato no cosseno, dá 0. Certo, gente? Então, tá aqui ó, o ponto aqui 0, a projeção. Então, ali, em cosseno de π sobre 2 é 0. Tem um repetido? Tem, lá embaixo, ó, aqui, ó. O 3π sobre 2. Quando fizer a projeção, ela também vai bater ali, num ponto só, que é o 0. Certo? Então, 0. Ficou faltando quem? π. Tá aqui. A projeção dele é toda daqui até aqui, o centro ali do plano cartesiano. Certo? Então vamos lá, representar aqui. Ah, tem valor absoluto 1, mas aqui a gente sabe que está para a esquerda. Então é menos 1. Então qual é o valor lá? Menos 1. No exercício anterior eu somava um valor ao cosseno. Aqui eu não somei, então vai ficar o próprio valor. Quais valores que eu vou usar? Já até coloquei lá embaixo, né? Só vou relembrar. Ó. X e a função f de x. Certo? Fazer em azul, pontilhado. Vamos lá. Primeiro ponto, 0 e 1. Está aqui, ó, no próprio eixo. Segundo ponto, π e 0. No próprio eixo. Né? Terceiro ponto. Π não, era π mesmo. Terceiro ponto, 2π e menos 1. Lá embaixo. Pontilhado. Né? Quarto ponto, 3π 0. Voltei aqui. E quinto ponto, 4π e 1. Pontilhado vai lá embaixo. Não vou fazer ele todo não, mais ou menos aqui, ó. Tá? Vamos fazer. Tá. De novo, vou fazer o gráfico pontilhado pela minha dificuldade de desenho, tá? Mas no papel aí vocês fazem ele com uma linha contínua, tá, gente? Uma linha contínua. Vamos fazer então esses gráficos, esse desenho? Vou fazer aqui em vermelho, dar mais um pouco de ênfase nele. Ó, aqui a curva está aqui, né? Depois a curva vem para cá. Ficou bem dilatado na horizontal. Depois aqui continua, como se fosse uma onda, ó. Ó, vou subir. Tá? Lembrando que o período da função mãe era de 0 a 2π. Ele se repetia. Como ele está com o C meio, ele
ficou com um período, que eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Visualmente dá para ver que o período é 4π. Tá? Ok. Vamos fazer pela fórmula? Período é igual a 2π dividido por módulo de C. E quem é C? C é igual a meio. Não é isso? Então vai ficar 2π dividido por meio. Multiplica pelo inverso. E dá 2π vezes 2, 4π. Fizemos pela fórmula, mas vimos visualmente aqui embaixo que eu precisava de 0 a 4π para ele se repetir. Tá? Mas o que nós vamos fazer? Amplitude. Amplitude dá para ver visualmente lá, que é 1, mas vamos fazer usando a continha. Máximo igual a 1, máximo da função. Mínimo da função está aqui embaixo, ó, igual a menos 1. 1 menos 1 dividido por 2. Ficou em vermelho mesmo agora. 1. Vamos para o domínio. Domínio da função. Vem aquela pergunta sempre que eu vou fazer. Existe algum valor que x não pode assumir? Não. Por quê? Olhando para cá, a gente vê que x está no numerador. Cosseno tem valores para todos os arcos. Não tem raiz quadrada. Não tem raiz quadrada com x dentro. Não tem divisão com x no denominador. Então, não tem nenhum problema matemático aí. Então, domínio os reais. Uma restrição, né? Problema matemático, uma restrição matemática aí. Tá? Imagem. Imagem, a gente vai lá no gráfico olhar visualmente essa imagem. Mas também, Marcelo, se eu não desenhasse o gráfico. A imagem é fácil. Você olha aqui, ó, o máximo e o mínimo. A gente dá para ver que ela está variando entre menos 1 e 1. Tá? Mas também, como eu fiz o gráfico, eu posso olhar no gráfico. Vou fazer em amarelo. Ó, rebatendo aqui no eixo vertical, sempre a imagem, eu vou que ele vai de menos 1 a 1. Então, os dois valores servem, fechado em menos 1 e fechado em 1. Tá? Período, amplitude, domínio, imagem e o gráfico. Ok? Vou tentar até nesse último aí, devagarzinho, tá? Vou mostrar que é contínuo. Os outros eu não fiz isso, até que eu estou melhorando aqui a minha capacidade de desenhar, mas não fica excelente não. Pronto, tá? Gente, fechando aí então o vídeo sobre cosseno.